Ei pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os dispositivos de limpeza nasal. Se tem uma coisa que a gente sempre recomenda para os pacientes que têm rinite ou na época dos resfriados e gripes, que está chegando aí, né pessoal, outono, inverno, é fazer uma boa limpeza nasal. Quando a gente faz uma boa limpeza nasal, a gente consegue remover a secreção que vai sendo formada aí na narina, respira melhor e a gente diminui também o contato da nossa mucosa nasal com os vírus e bactérias. Quando a gente vê tantos dispositivos diferentes, a gente sempre fica na dúvida. Tem vários pacientes que me perguntam como é que eu vou fazer para escolher e qual é o melhor dispositivo. Doutora, parece que anda uma moda aí, né, de falar sobre limpeza nasal, uma moda de usar alguns dispositivos que nunca existiram. Isso não é moda, na verdade isso é evolução. Quando a gente tem um problema em medicina, a gente tem que raciocinar e tentar pensar em estratégias que resolvam cada vez melhor aquele problema. E é por isso que cada vez mais vão surgindo dispositivos diferentes para ajudar a gente a fazer essa limpeza nasal que é tão importante. Então eu queria conversar com vocês hoje sobre cada um desses dispositivos, as suas vantagens, quando é que eles são indicados. Então a gente vai fazer aqui, né, uma demonstração desses dispositivos e eu vou começar pelo dispositivo que é um antigo conhecido das mamães aí, que é através do conta-gotas. Quando a gente tem um frasco, tem uma substância lá dentro e a gente utiliza um conta-gotas, coisa muito tradicional para lavar a narina. Eu costumo indicar esse método do conta-gotas para bebês pequenos, principalmente quando a mãe tem muita dificuldade de fazer a limpeza nasal com algum outro dispositivo, tem receio, tem medo. E também porque vários desses dispositivos, então aqui ó, só para eu mostrar para vocês, a gente enche aqui um conta-gotas e pode apertar e cair as gotinhas dentro da narina. A gente pode colocar um conta-gotas cheio ou metade, de acordo com a indicação aí do seu médico pediatra. Esses dispositivos aqui, comumente, vem misturado junto com o soro uma outra substância chamada xilitol. O xilitol é xilitol mesmo, sabe o xilitol que a gente usa para adoçar? Não vale pingar xilitol aqui dentro do soro não, tá pessoal? Porque a concentração que o xilitol vem já de fábrica é diferente, tá? Então, quando a gente usa o xilitol, ele é capaz de fazer uma destruição ali, de fragmentar o biofilme que as bactérias constroem. O biofilme é como se fosse transformar a meleca, o catarro, numa substância mais gelatinosa, mais firme. Esse biofilme protege a bactéria do nosso sistema imunológico. Quando a gente usa o xilitol, ele dissolve esse biofilme e aí o nosso sistema imune consegue atacar essa bactéria muito melhor. Então aí fica a dica que esse, apesar de ser bem antigo, ainda é bastante utilizado e tem um momento certo. O segundo dispositivo é o spray suave. Esse spray suave já está no mercado também há bastante tempo. O que tem aqui dentro? Soro fisiológico, tá? Então, a maioria dos dispositivos que eu vou colocar aqui não tem remédio, né? É soro mesmo, nesse caso é soro. E o soro fisiológico é emitido pelo dispositivo quando a gente aperta a pontinha aqui com 2 dedos, ó. Então a gente aperta essa ponta para baixo. É importante que para usar o dispositivo de spray suave, a gente esteja com a cabeça erguida. Então não é fácil a gente utilizar ele com o paciente deitado, como a gente poderia fazer, por exemplo, com conta-gotas. Então, quando a gente usa o spray suave, a gente aperta a cabeça erguida, especialmente aí para crianças pequenas, é quando eu indico. E aí ele vai soltar aqui, ó, um sprayzinho bem suave, parece uma chuvinha. Estão conseguindo ver? Então, essa chuvinha aqui, ela não vai remover catarro, meleca do nariz. Ela simplesmente vai umidificar a narina. E é para isso que o spray suave serve. Muitas mães me falam assim, olha, tô lavando muito o nariz e me mostram esse dispositivo. Eu explico, olha, isso não serve para lavar. Não é que a gente conseguiria fazer, por exemplo, a lavagem de uma bancada, de uma mesa, do jeito que a gente está aqui. Será que seria possível lavar a mesa utilizando só um sprayzinho? Então também não lava o nariz, mas é bem interessante. Épocas de clima seco, quando a criança está formando aquelas melequinhas duras, às vezes até para amolecer aquela melequinha, isso também pode ajudar. A gente até pode aplicar o spray suave bastante e depois aspirar a narina com um dispositivo de sucção que eu ainda vou mostrar para vocês depois. Outro recurso que a gente tem
o terceiro que eu vou mostrar, é as seringas. Acho que também todo mundo aí já deve ter ouvido falar da limpeza nasal com seringa. Não é uma modernidade, mas a gente utilizava antes só seringas simples. Hoje em dia a gente já tem vários modelos especialmente desenvolvidos para que você possa, até de forma lúdica, fazer limpeza nasal. Então, ou a gente usa aquelas antigas seringas que você compra na farmácia ou aproveita de algum frasco de remédio de casa, higieniza ela bem, obviamente. Aí a gente enche essa seringa aqui com soro fisiológico e aí pode jogar isso na narina do paciente. Como que a gente faz para jogar o soro dentro da narina de forma segura? Então, o ideal é que o paciente esteja sentado, cabeça erguida, que a gente incline a cabeça do paciente um pouco para frente, para evitar a sensação de engasgo, né, com o medicamento, com o soro. E aí a gente joga esse soro na narina, virando a cabeça de lado. Então, isso vai favorecer a limpeza da narina da criança, tá? Para quem estiver mais inseguro de colocar essa pontinha dentro do nariz, pode utilizar aquele adaptadorzinho, ó, que vem em cima do frasco, e a gente pode encaixar isso aqui na seringa e aí jogar o soro na narina através disso aqui, que aí não vai enfiar a pontinha da seringa dentro do nariz. Nem sempre isso é necessário, é mais um recurso para quem fica inseguro, né? O que eu acho interessante das seringas que já vêm apropriadas para isso é que ela já tem esse biquinho. Então, ele é anatômico. Estão vendo que ele na forma parece um conezinho? Então, ele já é anatômico para se encaixar na narina. Existem seringas que vendem ele mais fininho, outros mais largos, mas ele já tem a possibilidade de encaixar certinho na entrada do nariz e aí não causa desconforto. E também segura aí as mamães que têm um pouco de medo. Várias delas vêm com bichinhos, desenhos, transformam o momento da limpeza nasal em um momento lúdico e de diversão. Esse dispositivo não tem uma restrição para ser utilizado. Em bebês, a gente utiliza um volume menor, por exemplo, aqui uns 3 ml, né, que daria certo para bebês acima de 1 ano. E crianças maiores e adultos, pode ser uma seringa cheia, até várias vezes para limpar toda a cavidade nasal. Quando a gente fala de nariz, e aí eu vou explicar por que é interessante a gente utilizar dispositivos daqui para frente, né, que são os outros que eu vou ainda explicar. O nariz, gente, ele não tem secreção só na entradinha do nariz, nessa parte que a gente consegue enxergar por fora, ou até mesmo quando a gente levanta a pontinha do nariz e olha lá dentro. O nariz tem as chamadas conchas nasais, que são tecidos e ossos dobrados que formam aí uma camada onde o muco pode ficar guardadinho ali dentro. Atrás, na fossa nasal posterior, também fica acumulado catarro. Se a gente usa dispositivos que chegam até no fundo, até na fossa nasal posterior, a chance que a gente tem de remover todo o catarro é muito maior. Quem é aí que já não passou por um momento com sinusite, ou você mesmo, ou a criança com sinusite, e quando deita tem aquela sensação de que o catarro desce na garganta, a tosse fica mais barulhenta, incomoda muito, e às vezes a criança chega a despertar e até vomitar o catarro. Isso acontece porque a fossa nasal posterior está, ó, lotada de secreção. Então, esses dispositivos que eu vou mostrar daqui pra frente ajudam mais a você eliminar essa secreção aí, tá? O quarto dispositivo são os sprays em jato contínuo. Então, vocês veem que ele parece até um frasco de desodorante, porque ele coloca o soro fisiológico aqui dentro com uma certa pressão. Ele é acionado quando a gente aperta aqui a parte de cima do bico com um dedinho só. Então, olha a diferença dos sprays suaves, em que a gente aciona assim, e os sprays jato contínuo. O spray jato contínuo, quando você aperta aqui, ele fica continuamente eliminando o soro aqui. É indicado que a gente segure de 3 a 5 segundos para que a gente consiga ter uma quantidade de soro maior entrando dentro da narina. Então, quando a gente aperta, olha aqui como se forma o jato do spray, tá vendo? Então, quanto mais tempo a gente mantém apertado, mais tempo a gente joga de soro lá dentro, a quantidade maior também. Esse tipo de dispositivo também é indicado até mesmo para bebês e
Pode ser utilizado com a criança deitada, com a criança de lado, com a criança sentada, enfim. Ele atinge, né, ele consegue, por ter pressão aqui dentro, ele consegue sair 360 graus, que a gente fala. Então, em qualquer posição que a criança esteja, você consegue jogar o soro lá dentro da narina. Também é possível encontrar os dispositivos de jato contínuo com xilitol misturado aqui dentro. E aí, além de jogar o soro lá dentro da narina de uma forma mais contínua aí, como a gente já falou, ele também vai vir com a substância que destrói o biofilme da bactéria e facilita o nosso sistema imunológico combater e destruir a bactéria que está ali no nariz, tá bom? O quinto e último dispositivo que eu vou mostrar hoje e que as pessoas estão dizendo aí que é a nova moda, porque a gente não tinha esse recurso no Brasil há muitos anos atrás, já era utilizado há mais tempo nos Estados Unidos, mas agora aqui também a gente tem as farmácias aí para poder comprar. Parece uma garrafinha, né, de suco, de água, enfim, é uma garrafinha mesmo. Dentro dela, ela tem ligado na tampinha um canudinho, tá vendo? Então, de forma que quando a gente coloca o soro dentro dessa garrafinha e aperta, o soro vai sair. Então, quando o soro sai aqui por cima, é quando a gente vai ter a possibilidade de jogar esse soro dentro da narina. E aí, como que a gente faz para utilizar esse dispositivo aqui e que a gente considera uma técnica de alto volume? Não é pressão. Diferentemente do jato contínuo que leva pressão, aqui é volume, é quantidade. E essa quantidade nos permite também tirar uma grande parte da secreção que está guardada aí na sua via aérea. Da mesma forma, eu preciso inclinar a cabeça para frente, eu preciso colocar a cabeça de lado, e aí eu vou colocar esse dispositivo encaixado na minha narina, e aí eu aperto devagar esse soro, até que o soro saia na outra narina. Limitação desse dispositivo aqui. O paciente tem uma adenoide muito grande ou um desvio de septo, pode encontrar dificuldade em utilizar o alto volume. Então eu sempre falo, se o dispositivo não se adequa, ou você não se adequa, na verdade, àquele dispositivo, vamos tentar outros, né? Essa garrafinha, ou a gente pega um frasco de soro que compra da farmácia e joga o soro aqui dentro, ou também a gente tem, junto com as garrafinhas, vende-se o soro, o cloreto de sódio na forma de pó. Esse cloreto de sódio na forma em pó, a gente põe a água filtrada aqui, né? Idealmente ligeiramente morna, pode aquecer em micro-ondas 5, 10 segundos, só para ela não ficar fria, porque o frio dá desconforto, tá, gente? E aí a gente vem jogando esse pó aqui dentro, e quando a gente joga o cloreto de sódio lá dentro, o pozinho, e mistura com a água, a gente vai sacudir bem aqui, ó. E aí a gente vai transformar aquela água em soro fisiológico, porque o soro fisiológico nada mais é que água mais o cloreto de sódio. Então, pessoal, esse foi um vídeo para mostrar para vocês que não existe regra com relação ao uso de dispositivos para limpeza nasal. Existe a regra de lave o seu nariz, essa existe mesmo. E aí a gente tem uma vasta gama, né, de formas de fazer a limpeza nasal, que é muito importante que você encontre um dispositivo adequado e se adapte bem a ele e não deixe de fazer a limpeza nasal. Vai ajudar muito a evitar infecções virais, vai ajudar muito a se recuperar aí da rinite alérgica, tá bom? Se você faz uso desses dispositivos, tem alguma dúvida com relação à limpeza nasal, escreve aqui pra mim que a gente vai tentar esclarecer tudo pra vocês. Um beijão!